Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Metade estão aqui, metade estão na missa, né? Que hoje tem missa de São José. Então eu sei que a maioria do pessoal está lá. Nós vamos falar um pouquinho, não, é quarta, mas está tendo a novena, né? Aí é por isso. Sobre planejamento alimentar. Para os que já estão aqui no ano passado, eu não mudei muita coisa, porque confesso que não tive muito tempo. Depois que eu tive a cirurgia, acumulou muito paciente no particular, no SUS, então eu estou meio atolada. Mas é bom relembrar, né? Porque as coisas vão se passando, a gente vai perdendo. A gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento alimentar semanal. O que significa esse planejamento alimentar? É a gente se organizar para a nossa semana. Por que é importante a gente se organizar? Porque a vida é uma correria. E durante a semana, para a gente deixar para fazer na hora de comer, muitas vezes você come o mais prático, né? O que é mais rápido. E aí acaba, né? Quem tem pressa come cru, né? Porque aí você tá com pressa, você acaba deixando de comer uma salada, que é mais difícil porque você tem que higienizar a salada, deixando de comer algum legume, deixando de comer alguma carne, porque para até processar aquilo, muitas vezes a gente fica só no arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo, que é o prático, né? O do dia a dia. E aí, esse planejamento nós vamos falar desde as compras até a hora de realmente estar fazendo o alimento, certo? Bom, algumas dicas de quando a gente vai fazer a nossa compra. O que a gente precisa? Um planejamento do que eu preciso comprar. Fazer realmente um checklist, porque se a gente chega no mercado sem essa listinha, a gente acaba comprando mais do que a gente precisa, né? E com o preço dos alimentos, agora está até mais difícil, né? Organização, então, o que eu vou fazer? Qual legumes eu vou fazer essa semana? Será que eu preciso de salada? Porque o que acontece muitas vezes? A gente compra e morre dentro da geladeira. Então eu compro cenoura para fazer cozida, para fazer ralada, e ela se perde. O meu alface eu compro na feira, se eu chegar e não higienizar ele para a semana, ele se perde, porque o nosso dia é muito rápido, muito corrido, né? Principalmente para quem trabalha fora. E ir de estômago cheio, porque quando a gente vai com fome no mercado, a nossa vontade fala mais alto. A gente acaba comprando alimentos que a gente nem precisa, mas a gente está com fome. E normalmente esses alimentos são os alimentos mais calóricos. Hoje nós vamos ter duas palestrinhas, essa é bem rápida, e a segunda é de rotulagem. A de rotulagem, ela é um pouco mais chata, tá? Então, assim, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que tá todo mundo com sono um pouquinho, mas para vocês ficarem atentos à de rotulagem, porque ela é bem legal para vocês aprenderem a ler rótulo, a ver, só que ela é muito maçante, porque é muita legislação, muita coisinha, então ela chega a ser um pouco até chata. Bom, como a gente faz esse planejamento então? Um breve cardápio semanal. Como assim, Paloma? Peraí, você tem costume de fazer a feira? Eu falo muito da feira que é sábado, então, né, normalmente o pessoal gosta de ir na feira. Aí nesse dia, você faz o quê? Uma organização. Ah, eu vou fazer beterraba na segunda, vou fazer cenoura na terça, vou fazer isso com os legumes e com as carnes. Ah, vou fazer o omelete na segunda, na terça eu vou fazer uma carninha moída, na quinta eu vou fazer um franguinho. A gente vai se organizar. Por quê? Para você saber o que você precisa comprar na feira. O que adianta eu chegar lá, comprar aquele monte de coisa e depois morrer, né? Então essa organização é para ser prático mesmo para vocês. E a variedade, né? Então, se eu compro pouco de cada coisa, eu compro pouco brócolis, eu compro pouca cenoura, pouca beterraba, eu vou ter uma variedade maior e não vai perder do que eu comprar meio quilo de cada. Entenderam? E aí você vai começar a se organizar como? Então primeiro eu planejo
eu faço o meu cardápio da semana, e o cardápio que eu estou dizendo não é o cardápio do dia inteiro, principalmente de almoço e jantar. Porque lanches, normalmente a gente tem um pãozinho, né? Tem um ovo, tem um requeijão, tem alguma coisa assim que vocês gostam de comer, tá ali uma fruta, mas a fruta entra nessa mesma pegada de, eu tenho que saber o que eu vou comer. Essa semana eu quero comer mamão, banana e maçã. Então por que eu vou comprar 5 tipos de fruta diferentes? Vou comprar melão, vou comprar isso. E aí tem os alimentos que a gente pode já picar e deixar pronto. Mamão, melão, são alimentos que não estragam. Eu não vou picar uma maçã e deixar, apesar de que tem um truque para você deixar ela na geladeira. Você põe ela com laranja, ou você põe ela um pouquinho, 5 minutinhos, com água e açúcar. Que aí ela não petreja, não fica preta, né? E aí como que eu me organizo? Primeiro, qual é o melhor dia para comprar? Porque a compra semanal é a compra de legumes e carnes. Porque aquela compra básica a gente compra uma vez por mês normalmente, né? Olha, arroz, feijão, mas essa comprinha básica principalmente de variedade de legumes e saladas, eu preciso saber que dia é melhor. Então, no meu caso, é a segunda-feira. No sábado, às vezes é corrido para mim, porque eu tenho muito paciente cedo, então às vezes eu não consigo ir na feira. Então, eu compro na sexta-feira, que tem um rapaz que vende ali perto do posto da SAAI, que eu compro dele, eu vou trabalhar, ele já está ali, eu já compro. Ou eu compro na segunda. Quais frutas e legumes da época? Eu tenho aqui uma tabelinha e depois eu vou mandar para vocês também. Por quê? Porque além de você consumir um alimento que tem menos agrotóxico, porque não está na época dele, então ele não precisa de estímulo nenhum para ele crescer, não precisa de estímulo nenhum para as pragas. Eu também tenho um alimento mais barato, porque se está na época de laranja, o preço cai, né? Então a gente também tem que pensar por esse lado. Qual lugar que eu encontro? Eu gosto de comprar carne no açougue. Então tem tal açougue que tem desconto tal dia. E aí a gente vai se organizando para a gente fazer isso. Eu compro 1 quilo de carne moída, mas se eu fizer 250 gramas, já dá para eu comer e as crianças comer. Então eu vou porcionar. Então esse é o nosso planejamento. E o pré-preparo dos alimentos. Por exemplo, a salada. A gente tem aqui, depois eu vou mostrar para vocês, como a gente higieniza a salada. E se eu higienizo ela, eu posso manter ela na geladeira. A gente já falou sobre isso aquele dia, né? E aí a gente coloca ela guardadinha. Eu tenho salada para a semana inteira. A cenoura ralada também ela dura bastante tempo, pelo menos uns 3 dias. A beterraba cozida. Então a gente consegue. Sim, é legal isso aí. E ela fica bem escurinha, né? Fica bem roxinha. Então esse pré-preparo é importante. Tem os alimentos que eu posso congelar, né? Então eu faço ele, depois eu congelo. Eu não gosto muito. Eu gosto assim, eu faço, se for carne tudo bem, mas os legumes eu não sou muito fã. Então eu me organizo. A minha vida é uma loucura 1h da tarde, entre meio de 1 hora, porque é a hora que eu pego um da escola, vou dar almoço para outro e levar o outro para a escola, porque um estuda de manhã e outro estuda à tarde. Eu não tenho tempo de fazer nada. Eu como comida esquentada no micro-ondas, no almoço. Então, eu tenho que fazer um jantar. Então, todo dia eu tenho que fazer janta. né? E aí, o que eu posso melhorar? Eu posso deixar a salada lavadinha, eu posso ter uma cenoura ralada que eu colocar no arroz ali, né? Para as crianças, um brócolis cozido, que o brócolis também rende bastante, dura na geladeira. Então, a gente se organiza desse jeito. E aí, aqui, esses 2 que eu vou mandar para vocês, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui, entre janeiro e abril. E aí tem aqui, abacate, geado, abil, banana nanica, maçã, figo, goiaba. Goiaba lá em casa eu tô com o congelador assim, porque eu fui na cachoeira esses dias e o meu pai foi apanhando goiaba no meio do caminho. Aí ele chegou, lavou tudo, fez várias polpinhas e congelou para eu fazer suco. É uma delícia. Kiwi, laranja... Cadê? Laranja pera... maçangala, mamão, pêssego. Então assim, esse aqui é legal porque daí vocês conseguem ver qual que é da época e comprar, né, consumir.
Esse aqui é de frutas e esse é de legumes, tá? Depois eu vou mandar para vocês, então eu não vou ler tudo não. E aí, o checklist do cardápio da semana, porque é assim, ó, vou te levar para morrer na minha geladeira. É ou não é? Quem aí já não perdeu um alface? Ah, bem. Então assim, é justamente isso. E aí, a gente chega na feira, tá tudo tão bonito, né? Que dá vontade de comprar. Ai, vou comprar, isso é baratinho. Aí você vai comprando, chega em casa, é tanta coisa, você não vai conseguir comer, né? Às vezes é muita fruta, muito legumes. Tem legumes que ainda aguenta 2 semanas. Beterraba aguenta, batata, né? Dura bastante. Mas tem alguns, o repolho, agora uma couve, rapidinho. A cenoura, não sei, depende da cenoura, porque esses dias eu comprei cenoura. Esses dias eu comprei uma cenoura em mercado. Nossa, 3 dias ela tava murcha, mas eu comprei na feira, ela durou 2. Mas sabe o que é quando compra no supermercado? Eles compram de muito, eles congelam. Eles congelam aquele tipo de coisa. Nossa. Eles compram mandioca que estava vermelha. A primeira gramada, ela fui cozinhar, a primeira gramada dele, o resto não cozinhou. Então. Ela congelou, ela cozinhou congelada. Por isso que eu gosto de ir na feira. O dia que eu consigo ir é uma beleza, que é melhor. E aí, como é que é o pré-preparo dos alimentos, né? Então, qual que é a diferença aqui? Eu preciso higienizar primeiro o alimento e depois armazenar. Como que eu higienizo? Eu tiro a sujidade. O que é tirar a sujidade? É passar o alimento na água para tirar terra, para tirar bichinho, né? Larva. Isso é lavar o alimento. Depois eu faço a desinfecção, que é para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água clorada, certo? Para cada litro de água, 1 colher do cloro. Então, é a mesma coisa, só que é aquele que já vem num potinho pronto, né? Sei, tem mesmo. E aí, pode ser o cloro ativo, aquele que a gente compra para limpar a casa. Se ele tiver no rótulo dele que pode desinfectar alimentos, posso. Por quê? Porque tem alguns que vem cheiro, então esses não podem. Mas se for aquele que está no rótulo, pode também. E tem também os comprimidos que a gente compra de sol. Tem, mas é muito caro. E aí depois que eu higienizo, eu armazeno. Então eu posso higienizar as minhas maçãs, para quem come com casca, já deixar ela pronta para comer. Eu posso higienizar o meu melão, depois picar ele e armazenar. A mesma coisa com o mamão. Porque não é que o alimento está com a casca, que eu vou tirar a casca, que eu não posso higienizar ele. Todo o alimento que eu coloco dentro da geladeira, ele precisa estar higienizado. Assim como a geladeira também. Depois eu vou mostrar para vocês sobre a higienização. E aí, como que eu vou armazenar? A preferência sempre vai ser potes de vidro. Caro, né? Mas, por quê? Porque os plásticos, eles têm uma substância que chama BPA. E que às vezes, muito tempo em contato com o alimento, principalmente alimento quente, ele libera essa substância, e essa substância é cancerígena para o nosso corpo. Então, o ideal é que seja em vidro. Porém, o custo é muito caro, né? É legal a gente ir comprando 1 por mês, né? Tem que ir fazendo assim, porque senão a gente não dá conta. Mas a gente tem a opção também, não sei se vocês já viram no mercado, aqueles saquinhos que vem 50 saquinhos. Esse é legal. Tem aqueles com ziplock que dá para comprar na Shopee, que vem vários. E aí também você consegue fazer o armazenamento dos alimentos, tá vendo? E aí você pode picar, deixar já preparadinho, só para consumo. E aí isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Tá explicando como que eu armazeno as frutas cortadas. Então, o abacaxi, a banana, a melancia. Eu não vou ler não porque é muito demorado. Laranja, mamão. Depois eu vou mandar para vocês, ó, o alface, tomate, cenoura.
Porque aí explica quanto tempo que ele dura, no que eu coloco, tá? A abobrinha, o chuchu, olha lá, ó, por exemplo, chuchu. São melhores os chuchus pequenos, firmes e pesados, sem cortes, depressões, sem áreas moles ou manchadas. Armazenar, colocar em sacos plásticos bem vedados na gaveta de legumes da geladeira, porque duram vários dias. Em boas condições, ficam bem nas geladeiras por 5 a 7 dias. Então eu já deixo ele arrumadinho só para cozinhar. Você já deixa cortado? Cortado, higienizado, cortado, só para... Então isso aqui, depois eu vou mandar todo o material e aí vocês podem ter... Aqui, ó, isso aqui eu peguei desse site, tá vendo? Guia Alimentar. Guia Alimentar da População Brasileira. Fica no congelador. Congelador. Isso, congelador. E aqui eu vou mandar para vocês também, existe, não sei se vocês conhecem, o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele existe para crianças menores de 2 anos e para nós adultos. Esse guia, ele tem muita informação. A maioria das nossas informações é um livro de cabeceira da nutricionista. Então a gente tem que saber muita coisa dele. Essas informações eu peguei de lá, certo? Então eu vou mandar para vocês o guia, ele é longo, tem mais de 100 páginas, mas vocês podem ir pelos tópicos. Eu quero saber sobre alimentação e armazenamento de comida, você vai naquele tópico. Quero entender um pouquinho mais sobre proteína, eu vou sobre esse tópico. Lá tem tudinho, tá? E aí, ó, como preparar refeições para congelar? Então você armazena a porção de consumo, principalmente para quem mora sozinhas. Você mora sozinho também? Então, mesmo assim, se você... Aí você armazena a porção de consumo, separa um dia antes para a semana para o preparo. Então eu separo um dia. Eu quero de segunda a sexta-feira. Então domingo eu vou tirar 2 horas do meu domingo para preparar minhas refeições. E aí você pode fazer arroz. Você fica? Arroz, feijão, os legumes, a carne, você pode fazer a marmitinha e armazenar. Olha lá. Pode armazenar em potinhos, pode armazenar, né? Principalmente para quem mora sozinho. Opa! Colocar um alimento de cada grupo. Então eu vou colocar nessa minha marmita meu arroz ou uma batata, o feijão ou uma lentilha, legumes e uma carne, certo? A salada eu complemento no dia, porque eu não vou congelar a salada, né? Isso aqui é para congelar. Então, para quem tem vontade de fazer as marmitinhas para consumir, é assim, vocês preparam, não é colocar ela só pré-cozida, é realmente preparada. Então, eu vou fazer carne moída, eu faço a carne moída como se eu fosse comer naquele momento. Faço o arroz. Por exemplo, eu vou deixar os legumes mais al dente, vou deixar o arroz mais al dente, porque eu já fiz arroz branco congelado, horrível depois. Depende. No micro-ondas, não sei, parece que ele cozinha demais, solta água, o sabor. Talvez você pode deixar ele um pouquinho, não fica igual, nunca vai ficar, entendeu? Igualzinho nunca. A gente indica que fique 3 dias só na parte de baixo da geladeira, certo? Ela faz os 5 e não está estragada a comida. Então você pode deixar embaixo. Você não precisa congelar. Se ela não é congelada. Então. É que eu nunca fiz, porque eu tenho eu e uma renca, né, pra fazer. Fazia dos 5 dias da semana. Então. Sei. Então, para quem não gosta dele congelado, se quiser deixar na geladeira, a gente indica 3 dias, mas se não estraga, se tem 2 pessoas aqui dizendo, então... É que eu nunca fiz, porque lá em casa é muita comida para fazer, né, para as crianças, então eu faço todo dia. Mas toda janta para esquentar, né? Mas para quem gosta de deixar as marmitinhas prontas, é uma beleza. Eu faço comida para 2 dias só. Porque você não gosta? Então. Eu faço comida para 2 dias, salada todo dia.
Vocês entenderam? Então a gente tem que se planejar, né? Como que é esse planejamento? Fazer um checklist do que eu preciso para a semana, fazer um pequeno cardápio mais ou menos do que eu vou fazer, do que eu vou preparar. Para você que tem criança, bolo, fazer os bolinhos porcionados se quiser. Congelado. Então assim, é meio que se organizar para você ter uma noção do que você vai usar. Por quê? Porque o intuito dessa palestra é evitar o desperdício, né? Então, se eu vou congelar ou se eu vou deixar as marmitinhas prontas, mas para eu fazer isso, eu preciso saber o que eu preciso naquela semana. O que eu gostaria de comer? Será que eu vou dar conta de comer tudo isso? Então, se você já chega na feira ou no mercado com uma listinha do que você vai precisar e a quantidade, por exemplo, em casa, eu e meu filho comemos beterraba. Meu marido trabalha fora e a minha menina não gosta. Então, eu compro 3 beterrabas. A cenoura, eu compro 4 cenouras, 2 para fazer e 2 para fazer bolo. Batata, é 6. Entenderam? É assim, vocês vão pensar. Você mora sozinha, então quantas que eu consumo na semana? Né? Pouquinho. Mamão, eu calculo até uma mão. Porque eu como meio mamão todo dia. A Helena tem dia que come, tem dia que não. Então é 3 mamão no máximo. Se eu comprar 4, pronto. Agora eu não estou comprando tanto, né? Tá caro o mamão. Mas quando tá num preço legal, então a gente tem que se organizar dessa forma. Alguma dúvida? Opa! Não? Então nós vamos para a palestra agora mais chata. A gente congela com sal. Tem. Sabe o que eu faço em casa? Eu faço, sabe aquelas panquequinhas de... panqueca americana que a gente fala, né? Eu faço, aí ela esfria, eu congelo no Tupperware. A massinha pronta. Só que como que eu congelo? Eu ponho numa forma, aí eu ponho na forma, por exemplo, faço 6. Aí eu ponho, espero ela congelar. Depois que ela congela, eu tiro e ponho no saquinho. Porque se eu colocar junto, ela vai grudar uma na outra, né? Mas depois a hora que eu vou comer, ou as crianças, eu ponho na air fry e esquento. Dá pra fazer com a de banana, dá pra fazer com essa americana. Aí tá prático. Porque na correria, pra fazer um lanche pra escola, você põe na air fry, esquenta e manda. Rapidez. Recheio de frango, fecho ela igual uma empadinha assim, nossa, que maravilha. O franguinho certo. Ele falou, mãe, frango é eu acho que ele tá assim, mas hoje não tem taco pra levar. Nossa, que chique. A Helena não gosta de frango desfiado no pão. Eu queria tanto fazer para ela lanchinho para levar, ela não gosta. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Porque tudo que eu acho prático para fazer, a minha menina não gosta. Não come. Volta o lanche inteiro. Deixo com fome, não tô nem aí. Me julguem. Ué, ela quer ficar comprando lanche na escola todo dia. Eu não vou ficar mandando dinheiro. Vou mandar isso aqui. Se você tiver com fome, você come esse. Se você não tiver, você vai comer só em casa. Eu falo pra ela desse jeito. Aí ela come. Porque senão eu faço... Gente, a gente faz lanche, bota tudo, né, na lancheira, é um saco. O bom da escola municipal é isso, que daí é uma beleza, né? O Henrique, você tá lá na família ou não? O Henrique tá na família, ele come, ele nem almoça, porque ele come 3 vezes. Esse dia chegou bravo. Ele chegou bravo lá em casa, ele falou assim, mãe, a tia não deixa eu comer. Eu falei, como assim deixa eu comer? É que eu comi 3 vezes, queria comer de novo. Eu falei, nossa, Henrique, mas 3 vezes? Eu falei pra ele, daí já tá exagerado. A Regina, você lembra do Henrique, né? Comendo. Olha lá, foi na creche mesmo que ele falou, a tia não deixa eu comer. Eu falei, mas porque eu já comi 3 vezes, ela não deixa eu comer 4. Eu falei, nossa senhora, onde vai parar isso? Oi? E ele é magrinho, mas a escola municipal é bom. Agora lá no colégio esse ponto acho que é porque é novidade, né? É novidade, deixar, nossa senhora, fica o salário inteiro lá. Gente, vamos lá. Vou pedir para vocês muita atenção nessa palestra, porque até eu me confundo um pouco às vezes, porque a rotulagem, ela é muito complicada. Oi?
Não teve. Essa... Elas falaram que ia dar. eu falei esse ano que eu ia dar, porque eu senti a necessidade de passar isso para vocês. Até porque agora mudou, né, algumas regrinhas. Então vamos lá. Rótulo. O que é rótulo então? O rótulo de um alimento, ele não é somente a informação nutricional, tá? O rótulo, ele é toda informação que tem naquele alimento. Então, o peso do alimento, a data de fabricação, onde foi fabricado, tá? Data de validade, tudo isso é rotulagem. Ele é regulamentado pela Anvisa e o Brasil ele foi um dos primeiros países a fazer isso, tá? E aí todos os alimentos eles são obrigados a ter rotulagem nutricional. E quando eu digo todos, é inclusive aquele pãozinho não, pãozinho também, aquela rosquinha, aquela rosca caseira que eu compro na padaria, no mercado. A única coisa que não precisa de rotulagem são os pães de sal que ele pega ali na hora. Mas se tiver embalado dentro de um mercado, é necessário ter rotulagem, data de validade, informação nutricional. Nós sabemos que nós temos muitos fabricantes que não fazem isso, né? Então, agora está um pouquinho mais rigoroso, então talvez vocês vão ver que aquelas roscas que antigamente não tinha, era só data de validade, agora vai ter que começar a ter. Tem que ter informação nutricional. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde as alergias alimentares estão aumentando, as intolerâncias, né? Então nós precisamos de rótulo. O cliente ele precisa saber o que tem dentro daquele alimento, porque pode ser que ele coma algo que não tenha e ele chega até a vir a óbito, né? Quando a alergia é muito grave. Nós vamos falar sobre isso depois. Bom, e quando que foi surgido então, né? Aqui, ó, no dia 9 de outubro de 2020, no Diário Oficial, a norma sobre rotulagem nutricional sobre os alimentos embalados. A saber, aí nós temos aqui algumas normativas, né? Por que tem que ter, e aí as principais mudanças, porque eu não sei se vocês sabem, teve algumas mudanças na rotulagem, né? A tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal, as alegações nutricionais, né, que é se ele pode conter ou contém, isso são as alegações, e as porções, medidas caseiras, valores diários de referência. Então tudo isso mudou bastante de 2020 para cá. A gente que é consumidor e não estuda rotulagem, nem percebe, né? A única coisa que vocês perceberam foi a lupinha. Todo mundo viu aquela lupa gigante que tem agora? A lupinha que tem no alimento, alto teor de, aqui isso aí mudou. Eu vi tanto assim. Oi? Antes eles colocavam muito o valor diário e agora tem o valor da embalagem. Sim. Por exemplo, lá eu compro uma paçoquinha, aí eles falam lá, 100 gramas, aí tanto de Tanto, e carboidrato. 50%, 50 gramas. Eles colocam lá, daí, por exemplo, a paçoquinha tem 10 gramas, 20 gramas, daí eles colocam também os dois, né? Sim, Antes coloca. não tinha, né? Era só um. Então muita coisa mudou para facilitar. Inclusive a letra Arial 12 preta tem que ser sempre do mesmo padrão. Vocês podem ver que várias embalagens é o mesmo padrão, fundo branco. Então se pega uma rotulagem que é diferente, é porque está errado. Mas é assim, aqui ó, tem que ser dessa forma. Não importa se ela está na vertical ou na horizontal, mas precisa ser fundo branco, precisa ter porções por embalagem, a porção da medida caseira. Aí nós temos em 100 gramas, temos em 50 ou 20 e o valor diário daquele alimento no dia. Então, por exemplo, no dia eu posso consumir, sei lá, 100% de carboidrato. Não, 60% de carboidrato. Só este alimento tem 6%, por exemplo. Entenderam? Tá vendo como é que é difícil? Até a gente embanou na cabeça.
Ó, Eu olho muito em relação ao sal. sal? O sódio? Também é muito. Por exemplo, ó, o carboidrato, normalmente, uma pessoa saudável, ali é de 50 a 60% por dia. Que a gente faz a conta. Sabe aquela continha que vocês fizeram? Do valor que vocês podiam comer e tudo mais? Então, eu posso comer 2.000 calorias. Dessas 2.000, 60% é carboidrato. Só um alimento, por exemplo, vamos para uma bolacha recheada, só ela tem 10% desses 60%. Entenderam agora? Se eu posso comer só 60% no dia, só se eu comer 3 bolachas, eu estou consumindo 10% já, do dia inteiro. Então, para isso que serve esse VD aqui, ó. E aí aqui nós temos o valor energético, que é a quilocaloria, que é a caloria do alimento. O carboidrato total. O açúcar total. O que é o açúcar total? É o açúcar já dentro dos alimentos. Então, por exemplo, eu ponho uma cenoura. Cenoura tem açúcar, certo? Naturalmente falando. Está dentro desse açúcar total. Num bolo de cenoura. Então, meu bolo de cenoura vai cenoura, ovo, trigo, óleo. Tudo isso está dentro do açúcar total, porque todos os alimentos têm um pouquinho de açúcar. Mas eu não adiciono açúcar no meu bolo? Esse adicionar é esse açúcar adicionado. Então, ele é além do açúcar total que eu tenho dos meus alimentos, a empresa ainda adicionou açúcar cristal. Entenderam? Depois nós temos as proteínas, as gorduras totais, gorduras saturadas. As gorduras trans, o que acontece? Ela é proibida, né? Ela faz mal para a saúde. Todo alimento tem um pouquinho. Mas as indústrias têm um limite, se eu não me engano, de 0,02% que elas podem colocar sem precisar pôr no rótulo. Sem pôr no rótulo. Pode ver que todo rótulo está 0. Mas todo alimento tem um pouquinho. Certo? Fibra alimentar, então, essa inclusão na declaração dos valores nutricionais por 100 gramas ou ml do alimento para permitir comparações. Então, antes não tinha isso aqui. A fibra alimentar, para saber quanto de fibra em 100 gramas o meu alimento tem. Eu vou consumir um pão integral. Quantos de fibras tem em 100 gramas? Aí vocês olham na rótula. Depois a gente vai destrinchar isso aqui, tá? A gente vai fazer comparações de alimentos que tem aqui. E o sódio, né? Então, esse é o nosso rótulo. A porção por embalagem e a porção de medida caseira. A porção por embalagem, normalmente, é 100 gramas, 80, né? A porção que tem no total da embalagem. E a porção na medida caseira, normalmente, é a porção que eles vão colocar aqui, ó. Por exemplo, normalmente, bolacha recheada. Em 3 bolachinhas recheadas, sei lá, 50 gramas, estou chutando, tá? Aí eles colocam aqui, 50 gramas. Aí se você entende, nossa, come 3, é 50 gramas, eu consumi tudo isso. Normalmente é a metade que eles fazem. E como que eu vou ler o rótulo? Primeiro ponto para ler o rótulo é a gente não observar muito a caloria. Por quê? Depois eu vou falar para vocês. É pensar mais nessa parte aqui, ó, açúcar total, gorduras, o valor de proteína, o valor de fibra. Porque o que acontece? 600 gramas de morango tem 200 calorias. Mas 60 gramas de chocolate também tem 200 calorias. Então, às vezes, você fala assim, a nutricionista fala assim, você vai comer 200 gramas, você vai comer 200 calorias só no seu café da manhã. Aí a pessoa troca um morango por 200 gramas, 200 calorias, então posso comer chocolate, 200 calorias. Entenderam a lógica? Ou não? Está confuso? Então, por exemplo, por que eu não posso ver a caloria no rótulo? Justamente por isso, porque não é só a caloria, é o nutriente que está aqui. Um morango é muito mais saudável que um chocolate, só que os dois têm a mesma calorias. É lógico que eu vou comprar uma caixinha, eu vou comer uma caixinha de morango, é a mesma caloria do que eu comer 60 gramas de chocolate. Então, olha, por isso que aquele aplicativo que a Tayana colocou para vocês é interessante para observar isso. O meu café da manhã comendo
Um pão de sal com manteiga e café e leite é a mesma coisa se eu comer, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, um pão, tirando leite com café, um pão e uma fruta. Nossa, mas eu comi o que ali? Eu não comi só a caloria, eu comi os nutrientes também. Então, às vezes, a gente fica focado só na caloria e esquece de ver os nutrientes, que é importante também, tá bom? Então, eu vou olhar a lista de ingredientes, porque às vezes o meu alimento tem uma dosagem pequena ali de caloria, mas você vai ver a lista de ingredientes dele, ele é rico em aditivos químicos, né? Atentar às porções, porque as embalagens todas, se vocês observarem, elas vão colocar lá para vocês como que faz um leite com Nescau. É um copo de leite para 2 colheres de sopa de Nescau, né? De Nescau a marca, achocolatado. O que a criançada faz? Põe 4. Então a gente precisa ver as porções. Não, tem uns que não põem açúcar, né? E atenção com os produtos light e diets. Mais pra frente eu vou falar sobre eles, tá? Bom, o açúcar, querido, lindo aqui, a caloria dele é igual se você comprar uma rapadura e comprar o açúcar cristal, a caloria dele é igual. O que vai mudar no açúcar? Alguém sabe me dizer? Uma rapadura é natural, né? É natural, mas natural porque Exatamente. Então, não é a caloria, é o processo. Então, o açúcar, ele pode ser cristal, ele pode ser refinado, ele pode ser em forma de rapadura, mascavo, a caloria dele é a mesma. O que vai mudar é a melhora, exatamente, a quantidade de química que tem dentro dele, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque tem indústria muito esperta que não coloca açúcar. Põe açúcar invertido, açúcar turbinado, dextrose, dextrina, frutose, glicose, glucose, maltose, maltodextrina, oligosacarídeos, sacarose, xarope, glucose, frutose, xarope de milho, entre outros. Tudo isso é açúcar. Só que em outras formas de nome, outras formas de preparo, outras formas de absorção, né? Por exemplo, xarope de milho. Da onde vem esse açúcar? Do milho. Então, mas é açúcar, né? A gente só precisa observar a nossa lista de ingredientes. Sódio, a mesma coisa. O brasileiro consome muito sódio. A gente precisa consumir, em média, uma tampinha de caneta. Que difícil, não? Cada pessoa. De sal, né? Uma tampinha de caneta de sal, que é o equivalente ali o que a gente precisa. Se cada 100 gramas de alimento, a quantidade de sódio for maior de 400 miligramas, este alimento é considerado rico em sódio. Então, se cada 100 gramas, eu olho lá no rótulo, tem lá 100 gramas e 50. Se nos 100 gramas já está 420, já está passando o limite por dia que a gente precisa. Por que um bebezinho de 1 ano não pode comer biscoito de polvilho? Porque é rico em sódio. E a criança menor de 1 ano ela nem pode, porque o sódio dos alimentos já é importante para ela, não precisa do sódio adicional. E o biscoito de polvilho tem muito. E aí a gente também vê vários nomes. Então, glutamato monossódio, nitrato, nitrito de sódio, caseinato de sódio, glimato de sódio, benzato de sódio, entre outros. Tudo isso é sódio. Então, às vezes, não tem a palavra sódio, mas tem esses outros nomes dentro do nosso rótulo, da nossa lista de ingredientes que a gente vai ver. Para enganar o consumidor. E é o que eles usam também, porque cada um vem de uma forma diferente. Acaba sendo o que eles utilizam ali na empresa. E os aditivos químicos? Então, o que são aditivos químicos? Eles são substâncias que auxiliam ali a pessoa que está, né, na produção do alimento a deixar ele com uma textura melhor, a melhorar a qualidade do sabor,
a fazer ele ter vida de prateleira, né, a durabilidade dele. Então, olha lá, ele melhora a aparência, o aroma, o sabor, a crocância, ainda aumenta o tempo de prateleira. Normalmente, eles são encontrados em alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, bolachas recheadas, torradas, sorvetes, maionese, chocolate, dentre outros alimentos, a gente encontra. Alguns exemplos: edulcorante, espessante, corante, conservante, emulsificante. Eu costumo dizer nas escolas para as crianças, quando eu dou palestra, que eu falo assim, ó, vocês vão ler o rótulo, e aí o que vocês não entenderem, os nomes que vocês não conhecem, é tudo aditivo químico. Que você não conhece, você conhece açúcar, sal, farinha de trigo, ovo, óleo. Aí põe lá, edulcorante, espessante, corante e conservante. Não conhece mais, pronto. É aditivos químicos, certo? E aí, gente, a redução dele é importante. Por isso vem aquele negócio de olhar a lista de ingredientes e não focar só na caloria, mas focar no que realmente é aquele alimento. Porque o que acontece? Às vezes os alimentos... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Barra de cereal. Parece saudável. Bolacha Nesfit. Parece saudável. Mas, na verdade, se você for ler o rótulo dela, tem muito açúcar e aditivo químico, então? Então, o que é melhor? Eu fazer um bolinho de banana lá em casa ou eu comprar bolacha? Então, tudo que é processado é melhor. É muito melhor eu fazer um bolo e colocar fibra nele, colocar semente. Eu faço um bolo de cenoura nutritivo, que eu falo para as crianças. Aí põe sementinha, põe isso, põe aquilo. Vai ficar 1000 vezes melhor do que eu comprar um bolo pronto, na padaria, aqueles bolos bonitos que tem no ABC, nesses lugares aí, né, que vende na Unisul. Eu não posso falar lugares, eu sempre esqueço disso. Então, a gente compra aquele bolo bonito de laranja, é bolo pronto, certo? Nele tem um monte de aditivos químicos. E sabe uma coisa que também tem aditivos químicos, que a gente tem que prestar atenção? O pão de sal, agora, não é mais o mesmo pão de sal de antigamente. Por quê? Porque eles já compram pronto a massa do pão. Tem no mercado, só você chegar e pôr. Tem? Esse eu nunca vi. A minha amiga não tem maravilhoso. Então, o que você faz? Esse aí, ele tem aditivos químicos, certo? Porque ele é um produto que está ali embalado, tem que ver o que tem. Não é mais aquele pão que só era farinha, água, fermento e... Quem mais que vai no pão de sal, gente? Sal. Só isso, né? Não é. Então, se ele for aquele saco que já vem pronto só para o padeiro amassar, não é mais aquilo. Então... E aí, mas Paloma, o que isso aqui vai me causar? Esse aqui em excesso pode te causar muitas doenças, inclusive diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, alergias alimentares, cânceres, né? Então a gente precisa evitar. E aí, quando a gente fala na diferença desses alimentos, é uma dúvida muito comum. Normalmente, a gente encontra muito light e o zero. O diet já está, quase a gente não vê mais, né? Qual que é a diferença? Os alimentos que têm a palavra diet são alimentos, ele não tem ou açúcar, ou ele não tem proteína, ou ele não tem gordura, ou ele não tem nenhum desses, certo? Que é muito difícil. Mas ele tem que apenas ou proteína ou só gordura e não tem açúcar, mas ele tem um deles. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Normalmente quem consome ele é quem tem diabetes. Aí nós temos o light. O light não significa que ele não tem açúcar. Ele tem, mas ele tem 25% menos do que um alimento convencional. Então, eu tenho um iogurte light e eu tenho um iogurte integral. O iogurte light, ele tem a redução de no mínimo 25% de algum ingrediente. Então pode ser proteína, pode ser o açúcar, pode ser a gordura, certo? Light, normalmente é gordura e açúcar. E o zero, ele não tem açúcar, nenhuma.
e tem redução de caloria. Então, de novo, o diet, ele não tem ou açúcar, ou ele não tem proteína, ou ele não tem gordura, que daí depende de qual embalagem que ele está escrito diet. O light, ele tem a redução, ou seja, ele ainda tem açúcar, mas ele tem a redução de algum ingrediente, ou gordura, normalmente é gordura, e açúcar. E o zero, ele é sem adição de açúcar e redução de gordura. Então, qual que é melhor comprar? Depende da patologia. Mas, se for para perda de peso, que é o foco de vocês, o zero, porque ele não tem açúcar nenhuma e tem uma redução de caloria. Dúvidas? Não, porque às vezes a gente olha lá, eu vou comprar um diet que não tem açúcar, não sei o quê. Mas eu já ouvi falar que para ele ser diet, ele tirou o açúcar, ele tem mais outro componente. Normalmente o sódio. Pode ser mais rico em sódio ou mais rico em gordura? Sim. Normalmente é sódio. É o sódio. Normalmente é sódio. Eu estava procurando os alimentos sem açúcar adicional. E todos a quantidade de sódio sobe. Porque assim, a empresa ela precisa suprir esse nutriente. Aí, sabe o que eu falo? Eu falo assim, você pode escolher a doença que você quer adquirir. Você prefere ter uma hipertensão ou um diabetes? Se você prefere hipertensão, vá para o que tem, entendeu? Isso dos alimentos industrializados, que tem muito esses teores, né, a mais. Por isso que a gente... melhor comer in natura. Exatamente, in natura e minimamente processado, né? Aquele que você faz na sua casa ali. Então, um arrozinho minimamente processado. Você não fez nada demais nele ali, né? Um bolo é processado. Processado. Danadinha. E aí, gente, essa daqui, ó, são a lista de alergênicos. Então, todos esses alimentos que estão aqui nessa lista, é obrigatório ter ali dentro do meu rótulo, né, como lista de alergênicos. Então, o trigo, centeio, cevada, aveia, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todas as espécies de animais mamíferos, amêndoas, avelãs, castanhas, aí vai um monte de castanhas, e o látex. Por quê? Porque se tem alergias de alguns alimentos. Então, eu comprei um alimento que contém trigo, na lista de ingredientes, tem que ter lá, contém trigo, contém glúten. A pessoa realmente lê e vê que tem. Paloma, qual que é a diferença do pode conter e do contém? O pode conter significa que o alimento, ele não tem, só que ele passou por um lugar onde tinha um alimento que tinha aquele produto. Por exemplo, trigo e aveia. A aveia não tem glúten, mas o trigo tem. As empresas, às vezes, usam a mesma esteira para preparar o mesmo alimento. É igual o meu pai, trabalha na CIMED. Cada mês ele traz uma vitamina diferente para mim, porque cada mês passa uma vitamina na linha dele. Então, é a mesma coisa do trigo, por exemplo. Só que uma pessoa que que é celíaca, que é alérgica ao glúten, normalmente ela é alérgica se o glúten, até nos utensílios. Então, essa aveia, ela tem que ter, pode conter glúten, porque ela passou no mesmo lugar que passou o trigo. Entenderam? E isso pode conter, vai para todos. Aí, como que a gente faz? Por exemplo, meu filho, ele era alérgico à proteína do leite. Quando eu amamentava ele, eu tinha que tirar todo o leite da minha alimentação. Tudo que tinha pode conter leite, eu tive que tirar, até saber o grau de alergia dele. A hora que ele tinha 2 anos e meio, eu já comecei a consumir uma coisinha ou outra que podia conter. Aí ele não tinha alergia, mas se contesse, ele tinha. Então, a gente vai descobrindo a sensibilidade da pessoa. E aí, pode conter ovos, pode conter peixes. Entenderam a diferença? Você separava até um copo que um bebeu leite, o outro não? Quando ele era menor, sim. Quando ele era recém-nascido, sim. Depois que ele fez 1 ano e meio, 2, que daí eu comecei a experimentar coisas com leite para ver até que grau que ele ficava. Porque ele mamava no peito, né? Ele não comia nada.
Mas ele mamava no peito, então tudo que eu comia ia pro leite. Aí eu tinha que separar tudo. Foi um caos, entrei em depressão, nossa senhora. Horrível. E aí aqui, ó, então vocês entenderam a lista de alergênicos? Certo? Oi? É um tipo aquela, sabe, luva de pôr aquele plastiquinho lá, é aquilo lá. Exemplo de porção. Então assim, ó, a gente precisa observar a porção que o alimento, que tem no rótulo para você pôr no alimento. Então, normalmente é assim, 2 colheres de sopa para 200 ml de leite. Então, a gente vê a porção, tá vendo? Por quê? Porque se eu consumo 3 colheres a mais, eu já estou indo a mais do que a empresa colocou no rótulo, que é padrão, que melhora, que não faz tão mal, entenderam? Ah, eu acho chocolatado, tem açúcar. Só que se você consumir 2 colheres por dia só com leite, não vai fazer tão mal, é o que a empresa diz para você. Beleza, se você colocar dentro do seu cardápio, tiver ok, beleza. Mas se essa pessoa gostar de doce e se ela colocar 4, ela está dobrando o que a empresa falou que seria o ideal. É onde eles não conseguem, entendeu? Aí, você toma uma vez por mês, você gosta bem pretinho. Não, diminuía toda semana. E aí, o que acontece? As empresas colocam para quê? As porções é para ajudar, né, a incentivar os hábitos saudáveis dos alimentos. Então, a empresa ela é obrigada a colocar as porções. Porque na cabeça dela, todo mundo vai pegar a bolacha recheada e vai ler que você tem que comer 3 por dia. E na verdade você come um pacote inteiro, né? Na hora. Você compra aquele bis, nossa. Quando tem lá sobrando 5 bolachinhas. Então, quem que vai fazer isso? Mas a empresa é obrigada a colocar, porque ela está incentivando você, que você come o meu alimento, ele não faz tão mal, se você comer na quantidade certa. Entendeu? Que de fato é verdade, se você comer na quantidade certa, mas quem que vai conseguir abrir um Doritos e comer 5? E comer 2? Não vai, gente, tem que ter muito autocontrole para nós chegar nesse nível, olha, nem eu. Então é muito difícil. E aí, o que as empresas fizeram? Mesmo tendo essa quantidade de porções, as doenças estão aumentando. E aí, para a empresa evitar de ter que ficar reduzindo, porque saiu vários projetos de lei aí para poder reduzir, para ser proibida a venda. Mas é difícil, né? Como é que vai fechar uma empresa que lucra milhões para o governo? Não vai fechar. Então, o que eles fizeram? Não, nós vamos fazer então, ó, um rótulo onde nós coloca ali na frente, exposto. Então, por exemplo, alto teor em açúcar, porque quem tem diabetes consegue ver. Alto teor em gordura saturada, porque quem tem problema de coração, né? Quem tem colesterol alterado, consegue ver. Alto teor de sódio, hipertensão. Então, é as 3 doenças que mais matam. E aí, eles fizeram isso, colocaram, e aí é obrigatório o uso desse determinado ser aqui, dessa embalagem, se tiver maior que a quantidade que precisa. Então, por exemplo, se eu não me engano, depois eu passo para vocês, mas eu não lembro, eu acho que é 25 gramas, um é 12, o outro é 15, o outro acho que é 20, uma coisa assim. Se passar daquele, é assim, ó, tem 14, tem 15,5, já tem que colocar a lupa. Gente, isso aqui para os comerciantes, porque o que aconteceu? A gente vai comprar, eu sou assim, eu vou comprar o alimento, se ele tiver lupa eu já nem pego. Entendeu? Então tem gente que evita o alimento que tem a lupa, porque você sabe que está passando do limite que você pode consumir, só naquele alimento. Então você imagina, só naquele alimento está passando o limite do dia. Então você vai evitar de comprar ele. Então a empresa começou a tentar reduzir, as que conseguem tentaram reduzir. Eu fui fazer o rótulo para uma moça que vende rosca aqui em Paraíso. E aí eu e a Sara, e aí quando a gente foi fazer o rótulo, a gente fazendo tal, daí a hora que deu lá, a Sara falou, não passou.
os 20, acho que era 15, acho que tinha que ser até 15 gramas. Ela deu tipo 14,8. Se tivesse dado 15, ela tinha que pôr a lupa. Mas daí deu 14, ela não precisou, não é obrigatório pôr, entendeu? Então, para o pessoal que vai fazer rótulo, isso aqui, ó, eles ficam até com medo. Porque se a gente pôr pão de queijo, por exemplo. Pão de queijo, gente, quando tiver na promoção, vocês leem o rótulo. Porque tem pão de queijo que é amido, não sei o que é de amido, e aí queijo é o último ingrediente. Aí nós vamos aprender aqui. Como que a gente vê os ingredientes? Então, ele é por ordem decrescente. Então, por exemplo, nesse rótulo, o que mais tem é açúcar. Depois, o segundo ingrediente é o trigo. Depois, né, daí fala que ele é enriquecido, nananã. Aí depois, gordura vegetal, fibra de trigo. E aí é em ordem decrescente, certo? Depois ele ainda tem emulsificante de soja, fermento, aromatizante, ou seja, tem aditivo químico, acidulante. Aí ele tem o pode conter glúten. Não, perdão, contém glúten. Depois, pode conter traços de ovos, leite, amendoim. Meu Deus, a pessoa já leu o rótulo aqui, mas o dono tem que colocar aqui embaixo. Castanhas, gergelim, tá vendo? Ó, amendoim, gergelim, não tem aqui esse, mas por ele ter amido e o amido passar na mesma máquina, ele precisa colocar tudo isso aqui, ó. Ainda tá aqui, ó, devido ao fato de ser... Tem rótulo que eles colocam até detalhes, não precisa, isso aqui não é exigido por lei, mas eles colocaram lá, ó, devido ao fato de ser produzido em uma fábrica que manipulam esses ingredientes, entendeu? A pessoa comprou esse alimento, sei lá, um bolo, não sei o que é, e aí, na lista de ingredientes não tem isso aqui, não tem gergelim, só que ela é alérgica, então ela tem que ler que contém, e eles precisam colocar. Porque se ela passa mal e quiser processar, ela pode, porque se não tiver aqui, ó, entendeu? Então a lista é sempre por ordem decrescente. Então eu tenho mais açúcar, depois eu tenho trigo, depois, nossa, que alimento horrível, né? Gordura, depois eu tenho fibra, aí depois tem um pouquinho de cacau, amido, óleo, sal, por aí vai. Agora a gente vai entrar numa parte legal. Comparando os rótulos. Então vamos lá. Esse iogurte aqui, a porção dele, 170 gramas em uma embalagem. É obrigatório colocar aqui, ó, 100 gramas, 170 gramas. Então, eu tomei um iogurte desse aqui. Vamos ler primeiro a lista de ingredientes. Vamos lá. Leite pasteurizado integral ou leite reconstituído integral. Opa, xarope de açúcar. É o segundo alimento aqui. Depois, um preparado de mel. O que é preparado de mel? É xarope de açúcar, água, mel, amido, açúcar de novo. Esse é o preparado de mel. E depois eu ainda tenho acidulante, ácido cítrico, conservador, sorbato de potássio, enfim, um monte de coisa. Vocês estão vendo? Olhando para ele assim, sem ler, não parece saudável? Parece que ele é ótimo, porque ele ainda tem mel, né? Mel faz bem para a garganta. Aí você vai ler lá, ó, a lista de ingredientes. Carboidrato, 23 gramas. Proteína, 5,4. Açúcar adicionado tem 15, ou seja, tem mais do que a proteína. Aí a fibra, 0. Sódio, 78. Eu tô vendo aqui, tá, gente? No potinho inteiro. Então eu comi o potinho todo. E o açúcar total, que é o que já tem dentro do próprio iogurte, né? Por exemplo, do leite, do que mais? Aqui, ó, do outro concentrado de leite, do soro de leite em pó, tudo isso aqui é esse açúcar total. E o açúcar adicionado é o xarope de açúcar, o preparado de mel, tá vendo? Esse é o açúcar adicionado. Beleza, a gente viu esse aqui. Ele é bom? Não. E esse? Olha a diferença.
Quando um alimento é bom, principalmente nesses iogurtes, nos iogurtes mais, o valor de carboidrato, ele é sempre semelhante, não é igual ao de proteína. Então, olha quanto carboidrato tem nesse, 23. É um iogurte, iogurte não é proteína? O nutricionista manda tomar iogurte de manhã, que eu preciso de proteína. Tem menos proteína, tá vendo? Agora olha aí, agora olha esse. A mesma quantidade. Então, eu tenho carboidrato sim, eu tenho proteína. Eu tenho açúcar adicionado no esse? Não. Aí eu compro um desse e bato com 2 morangos. Pronto. Oi? Até o copo é mais feio. Boa. Olha só o que tem dentro dele. Leite pasteurizado integral, leite reconstituído integral e fermento. Gente, o que eu posso fazer? Eu posso comprar um mel natural, ter um mel em casa, né? Que é só mel, e colocar no meio dele. Você faz isso? Sim, mas é muito melhor do que você comer isso aqui, ó. Que tem xarope de açúcar, água, mel, amido. Então, o que eu quero dizer é que às vezes, você quer adoçar alguma coisa, é melhor você comprar um desse que é ruim. Puro é ruim, tem gente que gosta, mas eu não gosto. Ou você pode comprar um desse aqui e colocar um pouquinho de mel. Você pode colocar frutas. É sua mãe? Parece. Viram a diferença? Amanhã todo mundo vai comprar esse. Queria até ser dona da fábrica. Você viu? É a lista. Olha a diferença da lista, gente. Olha isso. Agora olha esse. Oi. É, exatamente. Sabe o que acontece? O que a gente tem que entender? O que a empresa quer? Ela quer que você fique saudável? Ela quer que você coma porque é gostoso e ela quer economizar. Então é muito melhor ela inventar um xarope de açúcar, um xarope de mel ali que ela põe açúcar, põe água, põe amido. É a mesma coisa de requeijão. Requeijão, por exemplo, tem uns requeijões mais baratos e uns mais caros, certo? Será que como que faz o requeijão? Eu pego um monte de leite e vou reduzindo ele, né? Ele vai engrossando. O que engrossa em casa? O que a gente usa para engrossar leite? Amido, maisena. É isso que a indústria faz. Então, se eu pego um requeijão, puxa, Danúbio, caro, mas se lê a lista de ingredientes dele, praticamente é só leite, né? Pouquinha coisinha ali. Agora pega um baratinho. Vou dar um exemplo, pode? Dá exemplo? Tá gravando? Vou dar um trevo. Aí você lê lá, amido, leite, amido, é a mesma coisa do pão de queijo. Então você pega um pão de queijo baratinho, se você vai ler tem muito amido e pouco queijo. É a mesma coisa que acontece com requeijão. Entendeu? Agora, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, opa, desnatado, né? Qual que é a diferença dele? Olha só. Leite reconstituído desnatado e o leite pasteurizado. Ele tem carboidrato, ok. Ele tem proteína, tá bem semelhante, né? Tá menos, mas ainda tá bem semelhante comparado ao que tem mel. Ele não tem açúcar adicionado e ele tem 0 de gordura. Esse tem 7 gramas de gordura. Esse tem 0. Então, eu sou uma pessoa que só porque é whey. Ai, é rico em proteína, tem um whey. Não, eu aumento a proteína do outro. Mas ele não é soja, não. Também, olha lá, 133. Então, às vezes, a gente tem que... Às vezes não, nós precisamos aprender a ler o rótulo para que a gente... E o preço desse aqui? Só por ele ser whey. Tayana tem uma cara de comprar dele. Tayana, você gosta de whey? Não compra, tô brincando, viu? Mas ele, eu nem sei o preço, porque eu já pulo ele. Deve ser caro?
Aí óleo com sabor, gente. Óleo com sabor. Olha aqui o tanto. Será que ele tem morango mesmo? Frutas vermelhas? É igualzinho da Danoninho, né? Então, olha lá. Proteína tem 11, ou seja, tem menos proteína do que o outro da própria marca. Carboidrato tem 13, mas olha o tanto de aditivos químicos. É muita coisa. Muita coisa. Em relação a esse aqui, ó, esse aqui ainda tem só 2, mas esse aqui, aí você compra aquele natural e bate com fruta. Dá mais trabalho, né, Paloma? Dá, mas é só aquele dia, você bate e coloca na geladeira. Toma aqueles 3 dias. Faz igual assim, meu filho fala assim, mãe, eu quero comer aquele negócio assim, ó. Ele esquece que chama vitamina. O que é esse negócio assim? Aquele que você faz assim, eu falo, vitamina? Ele vitamina. Aí eu faço, né, com iogurte, ponho as coisinhas, ou faço com leite. Agora olha o molho de tomate, gente, olha o molho de tomate. Esse aqui, eu sempre vou falar pra vocês que é muito melhor vocês comprarem tomate, bem madurinho, baratinho na feira, que tá perdendo, o feirante tá vendendo a preço de banana, vocês fazerem o seu. O YouTube tá cheio de receita, certo? Esse é o melhor. Mas, na dúvida, qual que eu vou comprar? O Elefante, tomate, açúcar e sal. Pode ler o rótulo dele, só tem isso. Não tem nenhum conservante. Aí essa marca famosa aqui da mostarda, que eu particularmente amo, a mostarda. Tomate, cebola, açúcar, amido modificado. Aí eu quero. Ainda tem aqui, ó. Realçador de sabor, glutamato monossódico. Então, ou seja, ele tem mais sódio aqui. Aí o outro, que é mais barato do que esse. Tomate, amido modificado, açúcar, sal, cebola, condimento, preparado, nananana. Esse daqui ainda nem tem o glutamato. Esse aqui, perdão. Esse aqui não tem o glutamato, esse ainda tem, ó. E ele não é mais caro que esse? Por isso que eu tenho que ler o rótulo. Mas, entre os 3, compre esse. Não, é só preparar, tem que preparar. O segredo está na preparação. Não, então se é trauma de criança a gente pula. O elefantinho é bom. Oi. E detalhe, esses 2 molhos de tomate, a Esquimboc é a mesma empresa. Sem produtos diferentes, valores diferentes, etiquetas diferentes, ou seja, elas querem de fato combinar. Sim. Ai, gente, eu gosto da mostarda e do ketchup dessa marca aqui, ó. Meu marido traz lá de São Paulo, que lá é mais barato. Mas assim, só nos eventos especiais, porque se a gente deixar comer todo dia também. Agora o chocolate, chegou a tua vez. Você que gosta de chocolate. Vamos lá. Vamos. Silvio, você não quer sentar? Vocês não querem sentar hoje, gente? Sei. Chocolate, vamos lá. Talento. 70%. Olha a embalagem deles. Não parece bem semelhante? Assim, amargo, 70% e tal. Vamos ver. Esse aqui, cacau, que é massa de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó, nibs de cacau e açúcar. No aplicativo, que depois todo mundo vai... Nós estamos numa vibe de aplicativo, né, Tayane? Tarefa. Gente, isso é muito legal esse aplicativo. Ela vai baixar, vou mostrar pra vocês. A pontuação é 72. Quanto mais próximo do 100, melhor é. Vocês já conheciam, meninas, vocês da Nutri? Não? Quanto mais próximo do 100, melhor. Olha a pontuação desse aqui, 72. O outro... Açúcar já é o primeiro ingrediente, ou seja, já morremos aí. O outro era o último, aqui é o primeiro. Massa de cacau. Gordura vegetal, gordura de manteiga desidratada, nananana. A gente não vou nem ler. Ó, 33 a pontuação dele no aplicativo. E se você for comparar preço, é quase igual. Se mudar, porque esse aqui é um pouquinho menor, né, também. Mas assim, ou não? É nada. É 5 gramas, olha lá, esse aqui é 80 gramas, esse aqui é 75, é só a embalagem, que é um pouco menor, né? Vamos lá. Então, não, só acabou esse aqui só de chocolate. Então, olha só, parece que é bom, né?
Eles ainda colocam um nome do chocolate, Amaro. Só para enganar a pessoa, ler correndo, lê amargo. Olha aí o marketing. É, né? Olha o marketing. Mas ele tem 40% de cacau. E esse aqui tem 70%. Tem que ir com o tempo. Deixa a criançada e vai com o tempo no mercado. Pega um dia assim, uma tarde, para fazer esses. Agora vou pro pão integral. Ai, esse aqui, esse tem vários, ó, deixa eu ver. 1, 2, 2. Tá, vamos lá. 3. Esse aqui, marca caríssimo, é chiquíssimo esse. Nutella, 14 grãos. Primeiro ponto, se você for ler, realmente ele não tem 14 grãos. Se você ler, ele tem um pouquinho menos. Então já mentiu aí a empresa. O nome do pão é 14 grãos, mas ele não tem 14 grãos, entendeu? Se você ler 14 grãos, você já acha que ele é integral, 100%, mas ele não é, tá? O segundo ingrediente dele é farinha de trigo. Ó, o primeiro é farinha de trigo integral e o segundo é o farinha de trigo normal. Depois ele tem semente de linhaça, marrom, glúten, açúcar, flocos de aveia, e aí que tá os grãozinhos aqui. Só que tem um ponto positivo nele. Ele não tem aditivos químicos, certo? Então, olha lá, ele não é 100% integral, mas ele não tem aditivo químico nenhum. E isso é um ponto positivo. Existe um aditivo químico que chama propianato de cálcio, se eu não me engano, ou de sódio. Eu vou ver aqui depois, acho que tem aqui. Acho que é sódio. Ele saiu um estudo recente, acho que do meio do ano passado, de que o excesso é cancerígeno. Tudo é cancerígeno hoje em dia, né, gente? Até dormir tá sendo mentira. Até água, dependendo de onde você toma, cancerígeno. É verdade. Então, mas esse aqui não tem aditivo químico. Então, o ponto positivo nele é esse. Ele recebe a pontuação de 89. Esse aqui, vamos ver. Farinha de trigo integral, açúcar, glúten, semente de linhaça, óleo vegetal de soja, grão integral de trigo, farelo de trigo, vinagre, farinha de trigo fermentada, semente, também é 100% natural, ele é, porque ele não tem aditivo químico, tá vendo? Ele é processado apenas, ele não é ultraprocessado. Quando o alimento é ultraprocessado, ele tem aditivo químico. Quando ele é só processado, é assim, ó, misturei algumas coisinhas nele. Vamos ver aqui. Em 2 fatias, tá? 50 gramas tem 2 fatias. Então, quando eu como 2 fatias, eu tenho 20 gramas de carboidrato, 2,9 de açúcar total, 2,9 de açúcar adicionado, que é essa daqui, ó, que tá em vermelho. Depois eu tenho a proteína, 5,8, gordura total 2,8, gordura saturada 0,5 e olha a quantidade de fibra, 4,3 em 2 fatias. A gente precisa consumir alimentos que têm mais de 2 gramas de fibra. Então, todo alimento que você for comprar, dá uma olhadinha, se for alimento integral. Tem mais de 2 gramas, beleza. Aqui eu não tenho a pontuação dele, que eu não coloquei. Mas ele é um alimento bom, 100% integral, 100% natural, não tem aditivos químicos, tá bom, tá? Até que legal. Esse daqui, suco de saquinho, gente, não tem nada lá. Gelatina também. Sucos de caixinha, aqueles sucos que a gente acha que é saudável e tudo mais. Então, assim, dá uma olhadinha nesses rótulos. Danoninho para quem tem criança em casa. Danoninho mesmo, aqueles, iogurtes. Yakult também tem açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado com essas quantidades exageradas. Bolacha recheada. Convido vocês a dar uma olhadinha nos rótulos em casa, tá? Para vocês terem achocolatado, para quem tem... Para quem tem costume de consumir o achocolatado com leite, dá uma olhadinha no achocolatado, até na própria granola.
Porque a granola tem granola que tem adição de açúcar. Então tem que tomar cuidado com a granola. E assim, produtos a granel. Produtos a granel também não estão na norma de ter que ter rótulo. Eles nunca, não tem, só tem data de validade, né? Tomar cuidado também com o produto a granel, tá? Aquele pãozinho, aquele bolo que rosca normalmente, né? Rosca, pão solvado. Observar, ver se tem o rótulo. Até para questão de cuidado mesmo, né? Que quando o alimento tem rótulo, significa que ele teve uma vistoria atrás dele ali. Então teve, né, tem a Anvisa que cobra, tem os fiscais que andam nos mercados avaliando. Então precisa ter. Todos os mercados têm um limite, se eu não me engano, de tamanho. Tem que ter rotulagem nos alimentos deles. Quando eu vou em mercadinho e vejo que está sem, eu vivo vendendo meu serviço. Eu falo, você está precisando de pôr rótulo aqui? Ó, a fiscalização. Você vai ter que esconder se chegar a fiscalização aqui. Então, observar isso também, para cuidado, porque se tem rótulo, tem fiscalização. Então, tem higiene. Entendeu? Se não tem, não tem higiene. Pode ser de qualquer produtor. O cara faz o queijo, não tem rótulo. Pode ser feito de qualquer jeito, aquele queijo. Então, precisa ter. O rótulo é uma segurança de vocês. Além de vocês entenderem o que tem ali dentro, é uma segurança de higiene de vocês. Tirando, exceção, aquilo que eu falei. O pãozinho de sal, que não precisa. Tudo que é a granel, que você compra a granel, não precisa. Mas o restante que fica, que tem vida de prateleira, tem que ter. Tá? É isso. Finalizei por aqui hoje. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu bem? Então, beleza. Agora a Tayana vai falar de desafio. As fotos eram lá no grupo. É lá no grupo. O que eu ia falar? Me perdi. Do plano aí. Não, é do planner também. Essa semana eu mandei lá. Então, semana passada eu pedi para quem frequenta a academia trazer aquela folha da academia para mim, tá? Porque a gente já está há 1 mês e meio, então basicamente já estamos na metade do nosso programa, então eu já vou colocar isso na planilha. E foi entregue semana passada a folhinha do 5 e 6, né? E aí a semana do carnaval vocês teriam que ter escrito ela, para quem não foi, retroativo, porque foi entregue semana passada. Então a semana do dia 5 do carnaval, que vocês não pegaram, vocês já preenche, então vocês vão me entregar e eu vou entregar a nova, tá? Então eu vou distribuindo isso aqui e pegando. O desafio dessa semana eu já mandei para vocês, acho que todo mundo amou, né? Que é só dormir, né? Nossa, que o difícil para quem tem dificuldade de dormir é dormir de 7 a 8 horas para dormir. O difícil é poder. E a Paloma mandou o áudio explicando, então... Não me perdoe que eu tive paciente hoje, ó. Tá. Então ela vai explicar o que é higiene do sono para vocês começarem a fazer o desafio da higiene do sono. Agora? Pode tá, explicar. achei que fosse no áudio. Gente, eu já falei para vocês, acho, algumas vezes, mas higiene do sono não é só o deitar mais cedo. É você começar a sua rotina ali depois das 6 horas. Deu 6, 7 horas. Que horas que eu durmo? Eu, Paloma, durmo 10. Então, lá pelas 8 horas, eu já vou desligando a tecnologia, reduzindo as luzes da casa. Isso é higiene do sono. Porque o corpo começa a entender que está chegando a hora de dormir. Eu tenho o costume de ligar uma musiquinha leve. Então, eu ligo uma musiquinha leve para relaxar. Eu tenho o costume de fazer uma oração. Tudo que é repetitivo nos ajuda no sono. Então eu vou dormir, ao invés de ficar no Reels, vamos ficar no livro. Vamos ler, vamos rezar, porque tudo que é repetitivo ajuda no sono. Por isso que eu contar carneirinhos, né? Então rezar um terço, por exemplo, Ave Maria, isso aí é repetitivo. Então tudo que é repetitivo ajuda na produção de melatonina. O corpo precisa se desligar para descansar. Às vezes a gente dorme, mas a gente não descansa o cérebro.
Então, 2 dicas para essa higiene do sono. Você é uma pessoa muito agitada, muito preocupada com o dia seguinte? Nós temos uma parte do cérebro que ela é como se fosse uma agenda, que chama hipotálamo. Então, tudo que a gente vai fazer no dia seguinte, o hipotálamo fica me lembrando, danadinho. Amanhã tem medida certa, amanhã tem que ir para Santa Rita, amanhã, entendeu? O que eu faço para me desligar? Eu escrevo. Escrever mesmo, não adianta só digitar. Escreve. Traz a folha e ao Manda foto, me banco. perco. Entendeu? Na cabeceira da cama, gente, um papelzinho do lado. Porque aí você está colocando a sua preocupação naquele papel. E é como se ele desligasse. Esse é o primeiro. Então, escreveu o que vai fazer no dia seguinte. O que não pode esquecer. O que está te atormentando. Então, amanhã eu tenho medida certa. Está me atormentando. Tem que chegar às 6h30. Escreve isso. Outra coisa. Deixar o celular num outro cômodo. Eu preciso acordar cedo. Vocês já ouviram falar de um aparelho que chama despertador? Acho que ainda vende nos lojinhas. Então, ninguém mais tem, mas ainda vende que eu saiba. Então, se você não consegue colocar o celular do outro lado com medo, compra um despertador e deixa o celular. Mas eu, por exemplo, em casa, eu deixo meu celular carregando na sala, que é do lado do meu quarto, e eu durmo no meu quarto. Ponho para despertar no último. E, 3 vezes, né? Eu tô acordando mais cedo agora, né? Então, 10 para as 4, 4 e 4 e 5. Entendeu? Aí, a gente faz isso para quê? Para que a gente acorde. Por que ele não pode ficar no mesmo lugar que eu durmo? Porque assim como o hipotálamo, ele tem preocupações da gente esquecer, ele é conectado com as nossas notificações do celular. Então, assim, vocês podem observar, não é natural a gente pegar o celular e do nada e abrir para ver se tem notificação. O hipotálamo faz isso, ele quer saber. Então, ele é ligado com isso. E para você descansar bem à noite, para ter essa higiene do sono, você tem que desligar. Então, desliga o Wi-Fi para não ter radiação e põe ele em outro lugar. Combinado? E isso vai ajudar vocês a dormirem melhor. E aí tem as fontes alternativas. Então, por exemplo, existem os óleos essenciais que ajudam a dormir melhor, lavanda, dá uma relaxada, os chás medicinais, que quem quiser tomar, né, gosta de tomar para dormir, ajuda a relaxar. Uma vez por semana foi na reunião, né? Que ajuda a relaxar. Então, assim, tudo que vai ajudar você a relaxar. Mas o principal deles é a redução das luzes e pega, então você preenche ele. as tecnologias, filme, tudo que tem, né? Tecnologia, luz. Essa luz que irradia da tecnologia, tanto do celular quanto da televisão, ela atrapalha na produção da melatonina. E quem não tem melatonina não dorme, porque precisa de melatonina. Aí você está mexendo no seu celular e o médico prescreve melatonina, porque você não está tendo melatonina para dormir. Então precisa fazer isso, certo? Isso é a higiene do sono. Ju, sobrou 2. Todo mundo vai fazer, né? É gostoso. Depois você acostuma. As crianças acostumam, quem tem criança acostuma. É uma beleza. Alguma dúvida? Pode perguntar a dúvida para o Balão. Dúvidas? Pode, claro. Todos os desafios, fazer igual no ano passado, fazer aquela telinha. Faz. Eu tenho já pronto. Eu tenho. Eu tô montando o seu, daí eu faço lá. Ela faz lá então. Eu que eu fiquei ausentada, daí ela ficou ausentada, eu comecei a fazer os desafios dela. Eu mando lá todos, os meus e os dela. E semana passada, acho que foi de semana retrasada, o Ricardo trouxe. Mais alguém trouxe aquela folhinha que assistiu o vídeo da microbiota intestinal. Tem tarefinha, tá? Então, algumas entregou. Então, tarefinha que ficou do videozinho da microbiota intestinal, com os 3 pontos importantes que achou no vídeo.